Olá, estamos começando mais uma entrevista coletiva aqui na sua TV Assembleia. Para nós é uma honra estarmos aqui mais uma vez. O tema da edição deste programa vai ser a astronomia na visão criacionista. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o astrônomo amador Eduardo Baldassi. Conosco também o jornalista Narbal Guerreiro. Prazer recebê-los aqui. Prazer também estar aqui. Obrigado, Calil. Obrigado à audiência também. Como sempre, nós fazemos aqui um texto de introdução para que você possa entender o contexto da nossa entrevista e a linha que nós vamos seguir durante o programa. Astronomia, palavra que vem do grego e significa lei das estrelas. É uma ciência natural que estuda os corpos celestes, como estrelas, planetas, cometas, nebulosas, aglomerados de estrelas, galáxias e fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra. Ela está preocupada com a evolução, a física, a química e o movimento de objetos celestes, bem como a formação e o desenvolvimento do universo. Por isso, é considerada uma ciência generalista, já que depende de vários ramos do conhecimento. A astronomia é uma das mais antigas ciências. As primeiras civilizações, como os babilônios, gregos, chineses, indianos, iranianos e maias já realizavam observações metódicas do céu noturno. A astronomia não deve ser confundida com astrologia, sistema de crença que afirma que os assuntos humanos estão correlacionados com as posições dos objetos celestes. Embora os dois campos compartilhem uma origem comum, atualmente eles já estão totalmente distintos. O centro de todo o estudo e conhecimento da astronomia, enquanto ciência natural, defende através da cosmologia que o surgimento do universo se deu pela teoria conhecida como Big Bang, ou a grande explosão. Bem, mas a astronomia, em que pese ser considerada uma ciência natural, também é objeto de estudo dos criacionistas, que defendem que a humanidade, a vida, a Terra e o universo são a criação de um agente sobrenatural. Contudo, ao contrário do que muitos acreditam, o criacionismo não contrapõe a ciência, mas a utiliza como ferramenta para fundamentar ainda mais a existência de Deus. Para os criacionistas, o Big Bang e o Gênesis não são contraditórios, e sim caminhos diferentes da eterna busca humana pelo conhecimento e pela verdade. Há quem afirme, inclusive, que homens como Galileu, Newton, Pascal, Mendel, Nicolau Copérnico, Kepler e Isaac Newton, aos quais a ciência deve muito, eram criacionistas bíblicos. E essa é a pergunta que eu faço aqui para o nosso convidado. Essa informação procede? Procede, embora muitos céticos e ateus procurem desmenti-la, o próprio Isaac Newton, o último citado da sua lista, ele era também teólogo. Ele disse que era impossível compreender o universo sem focar na pessoa do Criador, de Deus. O importante a gente sempre falar sobre isso é que quando a gente fala o nome Deus, a gente fecha muito em cima do cristianismo. Mas a noção de um design inteligente, de um Criador, independente do nome, é comum em muitas religiões ao redor do mundo. E muitos cientistas defenderam isso. Por quê? Porque a astronomia, ela traz à baila uma pergunta, né? De onde nós viemos e para onde nós iremos. E isso tem muito a ver com filosofia e também com aquilo que a Bíblia nos mostra, né? Da onde começamos e aonde terminaremos. Os criacionistas, inclusive, defendem que seria impossível que o universo, como você disse, nesse desenho perfeito, tivesse dado vida ou surgido de um caos. Né? Sim. Os criacionistas, e é importante dizer que para nós que acreditamos na Bíblia e no criacionismo, não é uma teoria. Evolucionismo, sim, é teoria. Para nós, é uma verdade. E quando a gente vai olhar para que tudo que a gente conhece no universo teve um início, um meio e um fim.
Se nós temos um relógio, é porque alguém fabricou o relógio. Então, é a questão da causa e efeito. Então, se nós temos o universo, ele não pode ter surgido do nada. Ele teve que ter um criador, né? Porque tudo que nós conhecemos tem um criador. Inclusive, os próprios cientistas concordam que quanto mais você estuda o universo, mais você vê ordenamento. Ordenamento, né? A questão das profecias e passagens bíblicas que mostram hoje grande link com os avanços científicos, né? E também muitos detalhes que acontecem, por exemplo, com a vida aqui na Terra, agora que estão pesquisando tanto a vida em Marte, que a gente vê que a Terra foi realmente moldada para ter vida, e até a semana passada, agora, a NASA descobriu com uma certa decepção de que Marte não teve metano, e por causa disso ele pode não ter tido vida. Isso é uma derrota muito grande para o evolucionismo. Por quê? Porque se o evolucionismo tivesse ocorrido na Terra, necessariamente ele teria que ter ocorrido em outro local, e até hoje não se encontrou nenhum micróbio, nenhum indício de civilização no nosso sistema solar que possa comprovar que o evolucionismo aconteceu aqui e acolá. Você falou do sistema solar. O nosso sistema solar tem aí, segundo os estudiosos, e você me corrija se eu estiver equivocado, de que o nosso sistema solar é de idade entre 5 bilhões, 6 bilhões de anos. O nosso Sol surgiu aproximadamente há 5 bilhões de anos. Existem no nosso sistema solar, na nossa galáxia, cerca de 200 bilhões de estrelas. E como galáxias iguais à nossa, existem outras tantas, outras milhares, zilhões, como você me disse, de outras galáxias. O que eu pergunto é o seguinte: diz que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Certo. Quando é que foi que ele criou, então, essa imensidão do universo? Ok. Aí nós vamos entrar numa questão muito importante, uma pergunta muito importante, porque existem os criacionistas da Terra Nova e os criacionistas da Terra Antiga. Os criacionistas da Terra Nova, eles acham que o universo, tudo que existe, principalmente falando da criação da Terra, nós temos 6 milhões de anos da criação até hoje. Da Terra? Da Terra. Por que eles acreditam assim? Porque no livro de Gênesis, quando vai falando o relato da criação, é dito que no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e eles creem que esse dia é exatamente 24 horas, literais. Porém, a Bíblia foi escrita no grego, no Velho Testamento foi escrito no hebraico. E a palavra dia no hebraico é ion. É uma palavra que ela não tem necessariamente que ser 24 horas. Aí entra uma discussão, porque os criacionistas da Terra Antiga e da Terra Nova ficam criando posições sobre uma passagem, né, sobre um texto, mas na realidade todas as evidências, tanto científicas, tudo que a gente entende de Deus na teologia, mostram que o universo tem muito mais tempo do que isso. Segundo a ciência, é 13,8 bilhões de anos que o universo foi criado. A Terra... a ciência naturalista, né? A ciência, né? Agora, o que acontece? Quando você quer olhar para a Bíblia e dizer assim, eu tenho fé nos versículos da Bíblia que Deus pode criar em 24 horas, eu concordo. Mas as evidências, a arqueologia, tudo mostra que a Terra tem um pouco mais tempo de existência. Mas a polêmica, exatamente, existe a polêmica aí entre os criacionistas e os cientistas naturalistas. Porque os naturalistas, porque eles defendem que a antiguidade da Terra referenda o Big Bang. Enquanto os criacionistas dizem que o nosso planeta, o nosso universo, é bem mais novo exatamente porque Deus o criou. Mas aí é que eu estava explicando, né? Existem 2 tipos de criacionistas. Eu ouvi isso nas minhas pesquisas. Do criacionismo da Terra Antiga. Tanto é que tem um texto no Novo Testamento em que Paulo diz assim, para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Isso nos referenda a ler Gênesis não como dias de 24 horas literais. E é interessante também que o criacionismo, embora tenha muitos pais, ele começou a ter força em 1925 com um padre que era astrônomo, padre Georges Lemaitre. Eu tenho até a foto dele aí com Einstein. Este padre, ele pegando o estudo de Hubble e de Einstein, ele chegou à conclusão de que o universo teve um início. E ele foi um dos percussores do Big Bang bíblico.
Inclusive o Vaticano estuda muito a astronomia ainda hoje. Então, tem observatório. O estudo deste padre é muito importante para o criacionismo antigo, porque ele fala desse primeiro momento que todo o universo, ele começou em um único núcleo, chama de ovo primordial. E dali, quando houve a explosão, houve a expansão do universo. E é interessante porque há diversos textos da Bíblia, de Isaías e outros, que falam que Deus estende o universo como uma cortina. Ou seja, versículos da Bíblia que falam que o universo está em expansão, assim como a cosmologia também tem estudado hoje, que o universo ele está em expansão. Mas se é tão antigo, por que Deus teria demorado tanto a criar a vida? Olha, nós vamos falar de astronomia e teologia. Porque você já está falando sobre isso, né? Nós o que acontece? O assunto é esse. Vamos lá. Contar. E vida aqui na Terra, você tá dizendo? Aqui na Terra. Porque existe também as provocações para estudos. Daqui a pouco e a gente pode, para a gente dar em outros mundos, né? Tá. Então eu vou falar agora um pouco como pastor. Por exemplo, nós sabemos que o livro de Gênesis fala da queda do homem também. Certo? Adão e Eva pecaram, toda a humanidade pecou. E aí a gente pode pensar assim, poxa, se já cometeram o erro podia ter sido consertado logo. Ou seja, Jesus já podia ter vindo logo. Mas a Bíblia diz que no plenitude dos tempos, então passados-se milhares de anos até que Jesus viesse à Terra. Então Deus tem um tempo para cada propósito. Ele teve o tempo para criar o universo, ele teve o tempo para criar a Terra, ele tem um tempo para cada coisa. E a gente não procura buscar explicar por que Deus demorou a criar tanto a Terra, mas há um texto que eu também quero citar, que é Gênesis 1:1. No português, quando você lê na Bíblia, diz assim, no princípio. Mas ele é meio fraco. Por quê? O texto original é em princípio. Por exemplo, qual é a diferença? Muita diferença. No princípio deste programa, nós começamos a falar sobre astronomia. Em princípio, esse programa é para falar sobre astronomia e Bíblia. Sim. Então, no princípio, dá a noção de que quando tudo começou a Terra. Mas, em princípio, no hebraico, diz que houve um início e depois a Terra foi criada. Agora, já que a gente está aqui meio que misturando, mas faz parte a defesa do criacionismo também, né? Como é que você consegue equilibrar essa questão da religião com a ciência? No seu caso, que deve ser o caso de vários cientistas criacionistas, né? O criacionismo bíblico hoje é muito forte nos Estados Unidos. Há diversos cientistas, astrônomos. E a questão, tudo começou assim. Eu tenho um grande carinho, amor pela astronomia e comecei a ler a Bíblia não como um livro religioso. Eu comecei a ler a Bíblia procurando textos que tinham alguma coisa a ver com o espaço. Que foi o que aconteceu com os cientistas que nós citamos aqui. Sim, né? E aí, especialmente no livro de Apocalipse, eu vi certos relatos sobre coisas que já aconteceram e profecias que hoje são máximas da ciência. Então, eu que acreditava no Criador, porque eu não conseguia ver esse universo todo sem alguém muito inteligente que tenha o desenhado, entendeu? Fui e quando eu vi aqueles textos, eu falei assim, opa, este livro aqui não é isso que as pessoas dizem, porque o que naturalmente as pessoas dizem é que a Bíblia, por ser um livro escrito por homem, aceita tudo. E aí, com essa curiosidade, eu fui conhecendo e cheguei à conclusão que todo cristão chega, que o mundo um dia vai ter o fim e que você precisa estar preparado, e aí tem a questão da fé em Jesus Cristo e tudo. Então, hoje, que já se fazem 31 anos que a gente tem esse vínculo de fé, eu não vejo separação e não vejo conflito. O que aconteceu é que na Idade Média, a Igreja Católica, detentora do conhecimento, perseguiu muitos cientistas, inclusive Galileu. Porque não era bom para a Igreja Católica que a Terra não fosse o centro do universo. Isso hoje não altera nada a nossa fé, a Terra não ser o centro do universo. Mas naquele tempo, isso era muito ruim. Então houve essa perseguição. E aí, como tem uma lei da física que diz que a toda ação corresponde uma reação de igual modo de sentido contrário, o que aconteceu? A ciência começou a perseguir a fé, com o nascimento do evolucionismo. Entendeu? Deus não existe, tudo que está na Bíblia é mentira, aí tem o agnosticismo, tem o ceticismo, todas essas questões. Mas essa questão de perseguir, é bom de deixar claro o seguinte,
o que se tem, que se concebe desse período, era aquela questão dogmática, aquela coisa estabelecida, em que ninguém podia perguntar. Sim. Perguntar ofende, né? E eles foram buscar respostas para aquelas dúvidas que não eram poucas naquela época. E não tinham os mecanismos que nós temos hoje. Nós estamos falando também de um passado não tão distante. 1500, 1300. 1700, né? alguma coisa. Se a gente for levar em consideração os 5 milhões de anos da existência de vida na Terra, é recente o que nós estamos falando aqui. Então, esses cientistas começaram a pesquisar, e uma pergunta que eu te faço também, de onde qual é a fonte em que eles foram beber, ou qual foi a intuição que operou nesses, vamos dizer assim, nesses iluminados, nesses cientistas, para descobertas que até hoje a ciência não contesta. A questão do nosso sistema solar foi naquela época com aparelhos ainda precários, rudimentares. Né? A questão da mudança, que o homem era centro do universo, depois a Terra era centro do universo, e foi desmistificado tudo isso. Então, quer dizer, tem uma série de perguntas que hoje nós ainda questionamos, não sabemos, imagina naquela época. E esses homens foram aqueles primeiros a se arriscarem a perguntar. O que eu não concordo é que essas perguntas ou esse posicionamento seja um posicionamento radical a ponto de dizer que houve perseguição à palavra ou à Bíblia ou à religião. Houve uma discordância naquilo que é óbvio, até porque eles conseguiram provar as teses que colocavam naquela época. Inclusive hoje, muito pouco foi contestado ou provado o contrário. Tá, mas aí nós estamos falando de duas situações. Existiam os cientistas antes dessa grande perseguição, porque houve, até hoje. Por exemplo, a gente vai depois disponibilizar esse programa aqui no Facebook, muitas pessoas vão criticar, porque até hoje eles têm esse ceticismo. O que aconteceu no passado com os cientistas do passado que fizeram grandes e importantes descobertas, essa sede do ser humano de saber de onde nós viemos, para onde nós iremos, essa gana que existe até hoje. Exatamente. Tá? Então, Galileu, ele não perseguiu ninguém. Galileu simplesmente fez as conclusões dele, Isaac Newton, grandes contribuições contestaram, para a ciência. exato. Quando começa a haver esse retrocesso, que eu digo, foi quando começou a postular que o homem não veio de Deus e veio, então, de um micróbio, de um macaco, sim, de todas essas estou coisas. entendendo. Então, houve essa questão. Agora, se a gente for olhar cientistas sérios, por exemplo, Einstein, muitas pessoas dizem que ele era um ateu, mas não era, ele era judeu. Não existe judeu ateu. Ele pode não ser um cristão, mas dentro do conceito ateu? dele, não quando ele começou a estudar a ciência, ele queria provar a existência de Deus. Entende? Ou de uma inteligência. Ou de uma inteligência superior. Tanto é que quando ele tem esse encontro com o padre Lemaitre, mais tarde, ele, quase na morte dele, ele vai dizer que ele foi muito teimoso, porque ele cria no universo em expansão. E este padre disse que a expansão tinha tudo começado no momento inicial, que era o Big Bang. E aí ele não queria dar o braço a torcer, né? Mas ele disse certa vez que a religião sem a fé é cega e a fé sem a religião é paralítica. Ou seja, ele combinava muito bem esse conceito. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, relacionada até as passagens, algumas passagens da Bíblia. Nos livros aí, eu não sei citar agora, que eu não sou um estudioso da Bíblia, embora acredite em Deus, né? Sou cristão também. Mas existe vários relatos, isso pode ser conferido na Bíblia que eu estou te falando. De, por exemplo, veio numa arca iluminada e não sei o quê. Né? Aí existia luzes, são fenômenos que naquela época não eram explicados, que carruagens de fogo pairaram, né? O olhar daquele ser ou daquele indivíduo, né? Era translúcido, aliás, enfim, ele emanava uma energia. Quer dizer, eles trazem algumas referências, algumas relações que remetem a gente imaginar que existiam outras coisas ainda que não ficaram explicadas, que até hoje não são contestadas, né? E isso eu estou dizendo com relação, inclusive, por exemplo, às pirâmides. Que existiu aqui uma prisca delas, né? Inteligências que fizeram coisas como as pirâmides, que também não são tão distantes, se nós continuarmos a comparar. Temos como referência a questão dos 5 milhões de existência de inteligência ou vida aqui na Terra. Essas coisas, ô Baldassi, que eu gostaria que você tentasse explicar para a gente. Mas a sua pergunta é o quê? Se ele acredita em vida inteligente fora da Terra. Essa é a pergunta. Se o cristianismo, se o criacionismo, vocês, essa corrente,
Como é que vocês explicam isso? Acreditam nisso? Existe uma inteligência ou uma tecnologia extraterrestre, né, de fora desse mundo aqui, que interage dessa maneira? Tá. Eu tenho que dividir essa pergunta em algumas para poder responder Sim. muito bem. Vamos primeiro pelo que você perguntou primeiro. Das carruagens. Que são as carruagens, né? A Bíblia é um livro, mas ao mesmo tempo são 66 livros. Escrito em épocas diferentes, em culturas diferentes e em formas literárias diferentes. Então, quando eu pego um livro, por exemplo, do Apocalipse, que é cheio de símbolo, eu não posso ler literalmente como eu leio o Evangelho. Eu não posso ler como eu leio, por exemplo, o livro de Salmos, que é um livro poético. E quando eu me refiro às carruagens, eu vou ter que ir lá para Ezequiel, onde há muitas citações disso, e eu tenho que entender que há uma alegoria, que é uma forma de linguagem. Cientistas já escreveram livros como Os Astronautas de Yahvé, Eram deuses dos astronautas. Deus dos astronautas, e mais recentemente há um livro que diz que Jesus é o motorista, o piloto de um disco voador que vai vir até a Terra para abduzir todo mundo e levar embora, né? Então, eu conheço essas literaturas e eles fazem muitas menções nestes textos. Programas de televisão a cabo fazem muitas menções nesses textos. Os textos estão falando sobre aparições de anjos. Isso. E aí, anjo na Bíblia é uma criatura criada por Deus, é um ser espiritual. Sim. Tá? Eu vou ter que chegar até lá. Existe para nós cristãos na Bíblia os anjos bons e os maus. Os anjos que estão do lado de Deus e os que se revoltaram contra Deus. Uma linguagem bem popular para as pessoas entenderem. Ok? Então, aqueles textos fazem menção desses contatos com seres humanos e anjos. Já os ufólogos apelam para que esses anjos não eram anjos. Eram seres de outro planeta ou de outros locais. Okay? O criacionismo diz que os anjos são de onde? Os anjos são seres criados por Deus. Seres E são da onde? Espirituais do céu. Certo. Ok? Bom, aí você me fez uma pergunta se eu acredito em vida em outros lugares. Essa inteligência Sim. que nós Ok. constatamos se é de... Ok. Nós temos no universo hoje 10 bilhões de trilhões de estrelas. Mais ou menos se eu colocasse 10 elevado à 22ª potência de estrelas. Ok? Sendo muito humilde, 10% delas fosse igual ao Sol. E que em 10% delas tivesse condições de ter um planeta orbitando com condições de vida. Eu seria muito petulante dizer que só tem vida na Terra. Exatamente. Mas eu não posso usar a Bíblia para confirmar e nem desmentir. Porque a Bíblia não é um livro de ciência. O que eu quero dizer para vocês é que quando ela fala de ciência, ela não comete erro. Mas ela não é um livro para falar de ufologia, de ciência. Então, no meu achismo, há vida em outros sistemas solares, em outras galáxias. Mas essa comunicação com a Terra, aí que é questionável. Que é questionável. Por quê? Por causa da física, porque a estrela mais próxima da Terra está a 4,4 anos-luz de distância e, segundo os estudos do Hubble e tudo, não tem planeta ao redor dela, que é Alpha Centauri. E se eu tivesse uma espaçonave que voasse muito rápido, pegasse um bebê aqui hoje, ele ia andar 900, 1.000 e pouco anos para chegar a um lugar desse distante. E a gente não consegue andar na velocidade da luz ainda na nossa tecnologia. O Jorge está nos cobrando aqui o intervalo, que a gente já passou o tempo, mas eu acho que você está se contradizendo, e aí a gente volta, você responde. Sim. Porque você buscou inspiração na Bíblia para estudar a questão da astronomia. Sim. E aí, neste momento, você me diz que, por questões de interpretação, essa coisa de carruagem de fogo, anjos vindos do céu, e tudo isso já não tem muito a ver com ciência. Então, ao mesmo tempo que lhe interessa, você usa a Bíblia como ciência. Em um outro momento, você diz que não. Aí já é uma questão de interpretação, de época, de período. Então, isso é um pouco contraditório. Mas você fala sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Ok, estamos de volta então com o programa Entrevista Coletiva. Conosco aqui Eduardo Baldassi, astrônomo amador, também pastor, e também Narbal Guerreiro, que está nos auxiliando nessa entrevista. O tema, o assunto principal é a astronomia na visão criacionista. E nós tínhamos colocado, antes de chamar o intervalo, o que eu entendi como contradição do Baldassi com relação à Bíblia, porque ele se interessou pela astronomia buscando na Bíblia a sua inspiração. E o Narbal colocou a pergunta sobre a questão das carruagens de fogo, os anjos vindos do céu e outros relatos na Bíblia que dão a entender que vida inteligente que teria visitado o nosso planeta. Você não se contradiz quando diz que é uma questão de interpretação, enquanto outros pontos da Bíblia te dizem que há ciência na Bíblia? Ok. Talvez o erro tenha sido meu, de logo no início do programa, não explicar uma coisa. A Bíblia não é um livro de ciência, não é um livro de arqueologia, não é um livro de ufologia. Porém, quando nós vamos olhar a ciência, o que a Bíblia diz, não vai encontrar contradição. Para nós, teólogos, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas não foi um livro escrito para falar de ciência. Foi falar do homem e do plano de Deus aqui para a Terra. Então, quando ele me perguntou sobre anjos, porque eu sou teólogo e gosto de astronomia, então misturou as estações e eu estou explicando para ele a questão dos anjos. Mas eu não terminei ainda. Eu falei, olha, eu acredito em vida lá. E o que é isso que as pessoas veem? O que é isso que as multidões relatam? É isso que eu ia te perguntar. O que é isso que as pessoas filmam e falam? Bom, há 2 anos atrás eu estive na Califórnia para buscar um telescópio que eu ganhei e eu tive o prazer de conhecer um astrônomo pastor, só que astrônomo profissional. E eu fui até o lugar onde ele estava dando a palestra e fiz uma pergunta. O que eram os discos voadores? Eu tinha uma teoria, era uma teoria minha. E ele, muito sabiamente, ele linkou a visão de OVNIs a lugares com frequência de esoterismo, lugares de apelos esotéricos. Então, para aquele cientista, e é uma teoria que eu também acredito, eles são, as pessoas não estão mentindo, mas não estão vendo seres de outros planetas. Eles estão vendo o quê? Estão vendo os anjos do outro lado, os anjos negativos. Deixa eu te falar. Os anjos maus, os demônios, como os teólogos chamam. É por isso que eu perguntei para ele agora há pouco como é que ele consegue equilibrar essa questão da ciência com a religião. Porque ele vive, parece que você vive uma confusão. Não vive. Né? Não, parece uma confusão, porque como é que você consegue aliar? Agora, uma hora você é cientista, outra hora você é religioso. É porque a gente faz separação do que é ciência, do que é de Deus, do que não é de Deus, mas nós vivemos num conjunto no universo. A gente não pode ficar separando. Isso aqui, por exemplo, se nós falamos do efeito estufa na Terra, é um problema científico da Terra, mas está previsto na Bíblia acontecer. Agora, então você não pode linkar. Como outras revelações. Sim. Agora, e muitas delas muito precisas. Quem é que ditou? Agora, você diz que são anjos decaídos. Sim. A questão que você me falou é o seguinte: você acredita em. Você falou que acredita lá longe. Em vida lá longe. Lá longe, e seria para eles vir aqui quase que impossível. E Deus não permitiria porque eles iam Mas como é que o homem chegou aí à Lua? Nós ali na esquina. Não, é ali na esquina. Para uma inteligência, para uma tecnologia tão comezinha, tão primitiva como a nossa, estou indo me remetendo em referência aos 5 milhões de anos que existia a vida na Terra, como você mesmo falou. Dentro da sua colocação, inclusive. Então, se nós ainda estamos engatinhando, literalmente, porque nós começamos a aprender a andar como bípedes, recentemente nós andamos, segundo a teoria evolucionista, como os macacos, né? Então, é muito primário, muito primitiva as nossas tecnologias. Se formos comparar com esses bilhões de anos de outros planetas, e o homem conseguia chegar à Lua. E outra coisa, e o porquê parou de ir essas missões tripuladas num programa americano e russo e de outras nações, como a Apollo, né? A missão Apollo, foram várias missões, e que parou. E parou por quê? O homem desistiu simplesmente, viu alguma coisa na Lua, e por que não esses seres também, ou se existe uma inteligência superior à nossa, que deve existir, como existem também outros inferiores, porque se é superiores à nossa, não poderiam ter vindo até aqui. É porque, que leva... dentro do que nós conhecemos hoje, na física, essas viagens são impossíveis. Viagens
Com o que nós temos, interestelares, com o que nós temos hoje de ferramentas. E de acordo com o que Einstein disse, que a matéria, quando ela chega a uma certa velocidade, ela se transforma em energia. Ou seja, não pode retroceder isso. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco de Bíblia também. Como é que um escritor do Velho Testamento poderia, no tempo que não existia nem gaivota, nem pipa dessas que a gente faz hoje de papel, poderia prever que o homem ia para a viagem espacial? Então nós temos um profeta na Bíblia, Obadias, que diz que ainda que o homem ponha o ninho entre as estrelas como a águia, Deus ia chamá-lo de volta para a Terra. E, curiosamente, a primeira nave que pousou na Lua, a Apolo 11, chamava Águia. Águia. O símbolo da NASA tem o simbolismo dos americanos. A Águia. Mas Obadias, que viveu numa época onde não havia nenhum tipo de conhecimento, ele previu que o homem ia ter essa vontade de pesquisar, ou de conquistar as estrelas. Por que a humanidade sabe disso? Porque os cientistas, mesmo os que não acreditam em Deus, sabem que o nosso planeta ele está em dias contados. Ou nós vamos destruir o planeta com a poluição, com as queimadas, ou nós vamos ter aí um cometa que vai se chocar com a Terra, ou vamos ter alguma explosão solar que possa dizimar a vida aqui na Terra. Então, a ciência quer habitar ou a Lua ou Marte. Mas tem que ter condições mínimas de produzir a vida. Na Lua não foi encontrado água que pudesse criar uma colônia lá. Então se abortou, o dinheiro era muito gasto à toa, vamos dizer, não estava trazendo nenhum benefício, para se tentar Marte. Tanto é que nós estamos vivendo agora, isso não é boato, é fato, diversas tentativas de fazerem viagens tripuladas para Marte, a pesquisa na internet, listas de chamada para quem quer só a viagem de ida. Todas essas coisas estão acontecendo agora, porque a ciência quer isso, né? Você estava falando em Bíblia, o Narbal citou alguns relatos bíblicos, e eu quero citar um outro aqui, que eu achei interessante, que eu até já te adiantei antes do programa, que está no livro de Jó. E aí você me diz a sua interpretação com relação a isso. Diz o seguinte: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Responde-me, se tens sabedoria para isso. Sabes quem lhe determinou as dimensões e quem lhe fez o plano? Sobre o que estão apoiadas as suas bases e quem foi que assentou a sua pedra fundamental? E aí a parte interessante. Quando as estrelas produziam harmonias, juntamente todos os anjos gritavam de alegria. Sim. Dizem que isso que Jó está falando de vida inteligente em outros planetas. E que Deus, quando estava fazendo a Terra, as estrelas desenhavam, deve ser o universo. Né? O universo se desenhava. Jó está falando aí... Jó, qual que é a interpretação? Tá. Diz que esse Jó tem uma paciência, né? Paciência. Nem tanto, mas vamos lá. Jó, ele está falando aí, e ele cita diversas outras passagens com textos bíblicos, com textos astronômicos. Uma vez ele pergunta assim: quem poderá juntar a delícia das 7 estrelas ou soltar os cordões de óleo? Ele usava muito essa retórica de fazer a pergunta. Certo. Tá? Para uma curiosidade, Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, porque os livros não estão na ordem cronológica. Certo. Tá? Ele está falando aí de Deus criando o universo, criando a Terra, juntamente naquela época com os anjos. Agora, quando uma pessoa gosta de ufologia, ele vai procurar na Bíblia, por exemplo, a estrela de Belém, que foi um fenômeno astronômico sem precedentes, as pessoas dizem que foi um disco voador. Entende? Quando nós temos em Apocalipse sobre a volta de Jesus, as pessoas dizem que é um disco voador. Então, é um debate sem fim, porque as pessoas vão procurar texto na Bíblia, porque elas querem pegar a figura dos anjos que existem, porque existem, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, os anjos que continuaram fiéis a Deus e os infiéis, tá? Os caídos, que são chamados de demônios. E aí, a questão aí está falando que Deus, com os seus anjos, estava ali criando o universo, a Terra. Então não tem Eu não entendo citação. você. Por que é mais fácil acreditar em anjos, que a gente não enxerga, do que acreditar em seres inteligentes que nos visitam? É isso que eu não entendo. E que temos aí por que é tão simples? Para mim, seria mais difícil acreditar em anjo do que em seres inteligentes que nos visitam. Porque está a questão da fé.
E outra coisa, os anjos são citados em praticamente todos os textos da Bíblia, todos os Mas não livros podem da ser Bíblia. seres inteligentes? E não há, E não anjos? até hoje, o dia que descer um disco voador, na hora que você estiver transmitindo um jogo do misto, e no Operário, ou outro canal de televisão, aí eu vou acreditar, porque até hoje não existiu nenhum teólogo, padre, pastor, astrônomo, profissional ou amador que tenha visto um disco voador. Tá, e esse as pessoas que vê as coisas, Mas, peraí, elas confundem Vênus, uma estrela peraí, brilhante deixa eu, e tal. me permite, Calil. Aí eu vou ser obrigado, eu não sou tão cético como eu estou falando, eu sou cristão, também sou um curioso, né? Estamos debatendo aqui de maneira despretensiosa, né? Um assunto que é muito intrigante, interessante, né? E está muito em moda, inclusive. Mas não vamos esquecer que o nosso assunto não é ufologia. Não é ufologia. Não vamos esquecer isso. O que eu quero te perguntar é o seguinte, até perguntei o raciocínio. Desculpa aí. É com relação à questão de... não sou tão certo assim. Agora, como é que a gente explica, por exemplo, as operações que hoje, inclusive os Estados Unidos tinham uma área chamada Área 51, agora estão admitindo que existe. Negaram quando puderam. O Brasil também, a Força Aérea Brasileira... Operação Prato. A Operação Prato foi com registros, e aqueles caras podiam estar um batalhão inteiro louco. E foi um batalhão inteiro, praticamente, que atesta com relatórios, pilotos da aviação comercial, como da aviação militar, também relatam, né, em diversos documentos, o contato, pelo menos visual, com esses objetos. Então não é questão de estar dizendo, não vamos levar o programa para o lado de ufologia, que não é esse o caso, mas não vamos ignorar que, de repente, Mas eu falar que não acredito que eles venham aqui, mas eu estou dando uma explicação, quem está prestando atenção, que o que está aparecendo não é o que as pessoas pensam que estão vendo. Você acha que são anjos maus? São anjos maus, sim, porque... não seres inteligentes de outros planetas. Porque o que acontece? O discurso de quase toda essa questão ufológica é que eles estão mais próximos de Deus, que eles vieram salvar a Terra de um grande desastre. E para a teologia, tudo aquilo que tira o foco do Criador, ele não procede do próprio Criador. E se é questão, e se eles não tiverem vindo como emissários do Criador? De repente, nós não estamos preparados. Mas aí nós temos assim umas coisinhas, abduções, relações sexuais nas abduções. Gente, vamos caminhar. Você, se bem que eu vou ainda um pouco nessa linha, porque você mesmo me informou agora há pouco sobre o cometa que foi detectado. A estrela que você disse que pelas dimensões a NASA está achando. Qual que é a imagem? Qual que é a imagem? Vamos explicar, vamos mostrar as imagens. Três partes aí. Só um pouquinho. Vamos mostrar as imagens que você trouxe e você vai explicando cada uma. Dá um tempo nessa. Essa é o quê? Não, essa aí é o quê? É o Big Bang. Esse é o Big Bang. Você acredita no Big Bang, sim, mas como uma questão ordenada e criada por Deus. Isso. Não um caos absoluto e tal. Então tudo bem. Na anterior. Essa é uma imagem. Não, peraí, só um pouquinho. Volta na anterior. Aquela tem três. Depois dessa. Você mostrou uma aí. O que é isso aí? Esse é o cometa. Esse é o cometa. Como é que é o nome desse cometa? Cometa Ison. Existe a possibilidade de ser uma nave pela... Tá, Calil, aí eu não vou tampar o sol com a peneira. Certo, vamos lá. Essa imagem aí, a primeira vez que eu vi, eu sou muito cético com muita coisa. Certo. Então eu fui até o site do Hubble para ver se essa imagem existia realmente. Porque hoje nós temos que ser muito cautelosos com o que a gente vê na internet. Certo. Sim. As pessoas inventam certas coisas e passa a ser verdade. Trabalhando a imagem lá, é uma imagem muito mais brilhosa do que essa daí. Tirando o ganho de luz, se chega nesta imagem. Certo. Tá? Isso chama-se anomalia. Anomalia é uma coisa que ninguém sabe explicar o que é. Certo. O interessante dessa imagem é que para o núcleo de um cometa, ela está muito diferente de tudo que a humanidade já viu antes. Por quê? Porque o núcleo do cometa tem uma forma de uma batata, uma batata de 13 quilômetros, 5 quilômetros de tamanho, perfurada, e ela não tem essa questão geométrica tão perfeita como o isso que eu ia falar, tão simétrica. Isso é um fato. Eu acredito, não acredito, eu não estou entrando nessa questão agora. Certo. Isso aí é o que está sendo visto, ok? Aí a NASA deu algumas explicações que não me agradou. Tipo, tempo de exposição da fotografia, nada disso me agradou, porque aquilo ali nunca foi visto antes. Certo. Não existe uma imagem de nenhum cometa igual àquela. Tá? Esse cometa, ele é tudo diferente do que já aconteceu antes. É a primeira vez dele no Sistema Solar.
ele está com um brilho que não está aumentando em direção ao Sol. Todo cometa aumenta o brilho em direção ao Sol. Ele hoje e amanhã, que nós estamos falando de 30 de setembro, 1º de outubro, ele vai estar passando por Marte. Uma nave que foi feita só para estudar cometas apagou misteriosamente. Então, há muita coisa sendo ventilada à conta do cometa Ison. Existe alguma possibilidade de ele vir para próximo da Terra? Bom, quero deixar claro também que toda vez na história que se passou um cometa, sempre foi sinal de catástrofe, de guerras, e nunca foi assim, e agora com a internet vai ser muito mais. Certo. A NASA não sabe o que o cometa vai acontecer de agora em diante. E se é cometa? E se é um cometa também? Ainda Ela diz que é um cometa, tá? Mas não sabe explicar a foto. Isso é um fato. Então, a partir de agora, ele está se aproximando mais do Sol e, consequentemente, da Terra. Certo. Coisas que a NASA sabe. Esse cometa ele vai causar uma chuva de meteoros sem precedentes em janeiro do ano que vem. Qual o tamanho dele? Um cometa geralmente tem de 5 a 13 quilômetros de diâmetro. Só que nós falaremos de diâmetro de uma pedra única. Tá certo. Já teve cometas que separaram o núcleo, mas não ficam nesse formato. Mas existe a Porque eles teriam que possibilidade... estar paralelos um ao outro, entende? Existe a possibilidade dele se destruir quando se aproximar do Sol? Ele tem... A gente fala no português, para as pessoas entenderem, derreteu, mas a palavra técnica não é essa, é sublimar. O cometa ele é uma bola de gelo suja, de metano, dióxido de carbono, o resto da criação do universo. E quando ele chega perto do Sol, ele passa do estado sólido direto para o gasoso. Certo. Mas, para as pessoas entenderem, ele está derretendo. Se ele derreter totalmente, ele não vai ser visível. Mas se ele passar e vencer o Sol, ele vai ser mais brilhante do que a Lua cheia durante o dia. Ele vai ser visível à luz do dia. Então, aí você falou em chuva de meteoros em janeiro. Essa é a previsão? Por quê? O cometa ele deixa atrás dele a cauda de detritos. E a Terra vai passar dentro dessa cauda de detritos. O Ison está para ser o cometa Halley de 1911, não de 86. Em 1911, a Terra passou dentro da cauda do cometa Halley e as pessoas achavam que o mundo ia todo mundo morrer, vendendo máscaras de gás e tal. E há relatos mais recentes, de 96, quando passou o cometa Halley-Bopp, uma seita promoveu o suicídio coletivo das pessoas. Então, o meu temor é que esses boatos de internet agora vão aumentar muito por conta de alguns erros da NASA de também não saber estar explicando algumas coisas e aí criar esse tumulto público, né? Eu pesquisando para o programa, eu descobri que isso está muito maior do que eu pensava, né? As pessoas estão acreditando muito de que o cometa não é um cometa, que é Nibiru, é o planeta X e outras coisas mais. Eu podia pedir você pedir no Bill para colocar novamente a imagem, que eu vou fazer uma outra pergunta, Baldassi. Sim. Bom, você me falou explicando essa imagem. Aquela pontinha do lado é a estrela. Um outro astro, né? Não, o que você quer explicar aí? Eu não entendi. Aquilo ali... Lá na ponta direita, mais esférico, é uma estrela. É a estrela, tá. Não tem nada a ver com o restante aqui. O que é o daqui? A estrela aqui da esquerda é o cometa. É o cometa. O cometa é o de lá de cá. Parece eu tô achando que para ficar mais claro, bota aí para mais, por favor, Bill. Ali parece que a imagem tem até de 3 lâmpadas fluorescentes. Se você Isso, exatamente. remete a essa imagem. Que é incomum. Que é incomum. Aí eu vou te perguntar, você me disse o seguinte, que a mesma luz que ele está emanando, a mesma iluminação desse corpo celeste, ela é a mesma, tanto ele aproximando ou afastando de referências como o Sol, que você falou, e de outros planetas. Não, você não entendeu. O cometa ele não tem luz própria. Mas, pelo que você me falou, a impressão que se dá é que esse tem. Mas não, o cometa não tem luz própria. Sim. O que acontece é o seguinte, que a curva de luz dele está sendo diferente de outros cometas. E ele continua com a mesma densidade de iluminação. Não, ele está variando quando aumentar. Tá. Tinha que aumentar porque ele está se aproximando do Sol. E essa variação talvez não possa sugerir que ele tenha luz própria? Não, nenhum cometa tem luz própria. Mas e não ser for cometa? E não ser cometa. Bom, e não ser cometa. Aí já é uma outra... É especulação, né? É a pergunta. E junto com o que está acontecendo já pela internet, as pessoas depois de ver esse programa vão ficar apavoradas. E não ninguém está falando para ninguém pular da ponte aqui. Você consegue já, ou só o telescópio da NASA aqui? Não, eu prevejo conseguiu que lá pelo dia 12 de outubro, aqui de Cuiabá, já vai ser possível, porque eu tenho um telescópio de 12 de outubro? Vai ser possível já... Na madrugada, entendeu? Na constelação de Câncer.
Porque com o telescópio que a gente tem de 11 polegadas e uma câmera chamada CCD, já vai possível tirar fotos do cometa. Poxa, mas é um cometa de madrugada, é um cometa muito cedo. Né? O que me deixa chateado é a gente ainda não ter o observatório aqui. Pois é. Seria tão interessante ter um observatório. O Baldassi, o Eduardo, é um dos primeiros, acho que até foi o precursor dessa luta, por buscar a facilitar para a comunidade acadêmica, para os estudantes, para a comunidade em geral, o acesso a informações astronômicas. Nós estamos falando aqui, até colocando algumas questões, pode parecer, como se diz, é um assunto sério. Para muitos pode ser loucura a questão da astronomia, como você falou, questão de vida inteligente, ufologia, misturando tudo isso com a religião. Mas o Baldassi tem, Calil, um trabalho voltado para isso, conseguiu esse telescópio, onde ele costuma fazer os estudos desses corpos celestes, né? Teve recentemente nos Estados Unidos. Era até bom ele falar a respeito disso aí, porque é uma falha muito grande, uma carência muito grande que nós temos aqui, né? De não possuir um observatório para estudos mais precisos sobre esses assuntos. Esse trabalho de astronomia já tem 31 anos. Mas porque as pessoas acham que é coisa de quem não tem o que fazer, ficar olhando para o céu, eu resolvi dar um tom nele meio social, né? Então, hoje, quando a gente quer falar de astronomia, a gente não está pensando só em olhar para as estrelas. Estamos pensando, se no caso de Cuiabá tem um observatório, turismo para a Copa do Mundo. É uma das 12 capitais que não tem nada, a única, que não tem nada na área da astronomia. Né? Turismo, educação, ciência, tecnologia, todas essas coisas. Além de que a nossa juventude hoje está muito no videogame, né? No funk, nos bailes, e não tem mais uma concepção do lugar dele no universo. Por exemplo, quando a gente olha agora para o Sol com o telescópio novo que eu trouxe, a gente tem consciência do ciclo solar, né? Que é uma coisa que pode afetar a Terra a qualquer momento. Por exemplo, nós podemos ter um blackout de informação, de tecnologia, porque um satélite lá em cima desligando, nós vamos ter o caos aqui na Terra. Mas a gente parece que vive muito a nossa vidinha de Brasil, de Cuiabá, e se esquece que o universo está lá em cima funcionando e alterando o nosso viver aqui. Interagindo com a gente. Então a astronomia hoje é muito mais, para mim, isso. E esse sonho a gente teve, vocês me conhecem há algum tempo, Calil, da rádio, né? Durante 8 anos. Só que chegou um tempo que a gente falou assim, a Copa está chegando, não dá mais tempo para esperar. Então arregaçamos as mangas e estamos lutando, os equipamentos estão em Cuiabá. Agora, faltaria uma iniciativa, que eu acredito mais na iniciativa privada do que na pública, embora um observatório é R$200 mil. É isso que eu fiquei espantado. Você falou em 200 mil para montar um observatório. Agora, vocês imaginam um observatório ali, Chapada, o próximo Chapada, que segundo você seria o local mais adequado para ou um até observatório. mesmo a estação. Mas seria tão interessante isso, né? Porque tem estados do Brasil que lucram muito com A minha esperança é que na última viagem que eu fiz, voltei a semana passada dos Estados Unidos, eu dei uma palestra no Rotary Club dos Estados Unidos, em Boca Raton. E eles estão muito interessados em juntar um ônibus que tem lan house dentro, com a ideia do telescópio dentro do ônibus, junto com os computadores. Mas vai depender de uma parceria do Rotary Internacional com o Rotary de Cuiabá, que já está super simpático a ideia, e deixamos bons exemplos. Só por uma curiosidade, na Flórida, que é um estado muito conhecido, não tem ninguém que faz esse trabalho que eu faço aqui em Cuiabá, de ir na praça, de ir nas escolas, porque o americano ele tem um telescópio para o uso dele. Se você quer ver o céu, você usa o seu. E aqui a gente tem disponibilizado para as pessoas, né? Agora, voltando, juntando esse projeto com o cometa, eu prevejo que o cometa vai ser realmente um espetáculo. Então, aí, outubro, novembro, dezembro, vai ser a febre do cometa. E a gente precisava, eu quero usar esse programa, com a sua licença, de falar com algum empresário, com alguém que tem um sítio, uma fazenda, que pudesse entrar em contato conosco. Eu deixei com o nosso produtor aí o nosso Facebook embaixo, porque nós precisamos criar um local de acesso público e seguro. Porque em 86, quando eu usei o meu cometa para ver o cometa Halley, maconheiros foram lá e quebraram o meu telescópio. Então, dessa vez, a gente não pode ter absurdo. Porque é um negócio que tem que ver no escuro, num lugar afastado da cidade, com certa segurança, né? Então, hoje a gente tem os equipamentos, precisa que se faça isso, né? E até essa história aí da imagem do cometa, com o trabalho que eu faço e com a Bíblia, é interessante. A NASA já começou um projeto de observação deste cometa, porque não sabemos a trajetória dele, né?
E a NASA acredita que é uma questão de tempo de um cometa, não se sabe qual, se chocar com a Terra e aniquilar a vida aqui, né? O que está na Bíblia também. Como é que se faz contato com você, Baldassi? O contato é no Facebook, né? Como é que se encontra você no Facebook? www.facebook.com/astronomia popular ou colocando lá Eduardo Baldassi no Facebook e vai me adicionar lá. Com certeza. Esse é o melhor contato? O melhor contato, é mais fácil, né? Telefone? Telefone tem também, é 9212-8935. 9212-8935. Bem, o nosso tempo... Mais alguma pergunta? Não? É um assunto. Na verdade, a gente ficaria aqui mais tempo. Acabamos misturando, inclusive, a questão. Então faz parte, falar né? dos anjos do descolador. Faz parte. Caído com ETs e tal, mas vai ter oportunidade. E teremos, porque com a aproximação do Podemos cometa... até, inclusive, trazer o Ataíde, não sei se o Baldassi estaria disposto, claro, disponível, o Baldassi é aberto, a gente conversar, o Ataíde junto, o Baldassi. Ataíde é um ufólogo. São pessoas que têm um conhecimento. Nós temos que falar sobre Nova Brasilândia, né? Temos que falar sobre Nova Brasilândia, porque aconteceu alguma coisa em Nova Brasilândia, né? Você sabe de Nova 96? Brasilândia? Nova Brasilândia caiu uma coisa sim, que até hoje né? ninguém sabe. Ninguém sabe a questão de Araguainha, que foi assunto, já é um grande meteoro que caiu ali. Eu estou à disposição e obrigado por vocês terem me recebido aqui, feito perguntas tão importantes, né? E a resposta que eu dei, baseada naquilo que eu acredito, naquilo que eu estudo, há muita coisa para falar sobre esse assunto, né? Não dá para esgotar em 45 minutos, quase não citei textos. E esse programa, inclusive, eu falei dele nos Estados Unidos, vou colocá-lo no YouTube, depois que ele for exibido pela televisão, porque as pessoas têm muita curiosidade sobre esse assunto, né? De entender como é que a gente pode conciliar fé e ciência. Ok. Obrigado, Baldassi. Obrigado, Narbal. Obrigado, Calil. E agradecer aos telespectadores e também pela paciência e pela audiência conosco aqui hoje. Obrigado, Calil. Obrigado, Baldassi. Ok. Muito obrigado, então, pela sua audiência. Fiquem com Deus e até uma próxima edição.